Olá, galera do sétimo ano, tudo jóia? Estamos aqui num desafio e tanto, viu? Qual que é o nosso desafio? É a gente gravar o vídeo com tanto barulho. Tem barulho lá fora, tem barulho na cozinha, mas vamos lá. Nós vamos fazer agora a correção da semana 1 do PET 4. Você que está aí com o seu PET, você aí que tem ralado, estudado, nesse período de pandemia, vamos lá. Atividade de número 1 começa com 2 textos. E aqui nós estamos lendo esses 2 textos. São 2 capas de revista, a revista Ciência Hoje das crianças e a revista Ciência Hoje. E a primeira pergunta que nos é feita é a seguinte: a que público se destina cada um destes suportes textuais? Com certeza, na biblioteca da sua escola, você já deve ter visto essa revista. Ela é utilizada para qual público? Não sei se você conhece essa revista Ciência Hoje, mas a resposta adequada seria a seguinte: o texto 1 se dirige ao público infanto-juvenil, enquanto o texto 2 se dirige a adultos. Está vendo ali a nossa resposta? Ó, vamos lá colocar novamente aí. Qualquer coisa você dá uma pausa para você anotar. Pergunta de número 2. Quais dos assuntos das revistas foram abordados com maior profundidade? Por quê? Olha só, nós temos aqui vários assuntos que são abordados pelas revistas. Aqui nós temos um assunto, aqui nós temos um outro assunto, mas esse assunto aqui, ele se destaca, tá vendo? Olha, experimentos para prever o futuro. Você está notando que essa fonte, essa letra aqui está maior que as outras? É porque o destaque dessa edição é justamente com essa matéria. O assunto que vai ser abordado com maior profundidade é esse. O mesmo ocorre aqui na revista Ciência Hoje. Nós temos aqui um assunto, nós temos aqui outro assunto, mas este assunto aqui tem maior destaque, porque ele vai ser trabalhado com maior profundidade, por isso esse tamanho da letra. Outra coisa que nós observamos é que a ilustração se refere a esse assunto que vai ser abordado com maior profundidade. Por exemplo, aqui nós estamos falando crise mundial, como ela afeta o Brasil. Como afeta o Brasil, que nós temos então lá o mapa do Brasil. Estamos falando de crise, de economia, então nós temos aqui uma moeda brasileira, a moeda de R$1, nós temos aqui pilhas de moeda. Como ficaria então a nossa resposta? O texto 1, o assunto tratado com maior profundidade é experimentos para prever o futuro. O texto de número 2, o assunto abordado com maior profundidade é crise mundial, como ela afeta o Brasil. Agora, respondendo o porquê, eu tenho aqui uma resposta para vocês que diz assim: em ambos os textos, os assuntos tratados com maior profundidade recebem destaque na capa através de um título com letras maiores e com ilustrações voltadas para o assunto principal. Tranquilo? Vamos então agora para a nossa questão, para a nossa atividade de número 2. Nós temos aqui uma reportagem da capa da revista Ciência Hoje das Crianças, aquela reportagem que foi melhor aprofundada, ou maior aprofundada, ela está aqui em destaque. Eu vou ler para vocês, diz assim: o futuro previsto pelos cientistas. Ver o futuro na bola de cristal não é para cientistas. Entre eles e elas, porque felizmente há cada vez mais mulheres na ciência, fazer experimentos é um dos melhores meios para entender e prever as consequências das atividades humanas no planeta. Mas quando se trata de prever o futuro da Terra, o que significa exatamente realizar experimentos? Nada mais do que testar ideias baseando-se no conhecimento que já se tem para prever o que pode dar certo e o que pode causar problemas.
O Brasil faz parte de um dos mais antigos experimentos de simulação do mundo a envolver diversos países. Desde 1980, cientistas do projeto de Dinâmica Biológica em Fragmentos Florestais, PDBFF, delimitam espaços da floresta amazônica com o objetivo de observar os efeitos do desmatamento e verificar o que pode acontecer se grandes áreas de matas forem transformadas em áreas de matas bem menores. Com esse tipo de experimento, é possível saber como devem ser o tamanho, a forma e a distância entre os pedaços de mata para que bichos e plantas não sejam prejudicados. Vamos entender melhor. Além do desmatamento, uma das preocupações dos cientistas é se antecipar ao efeito das mudanças no clima da Terra. Aí nós temos aqui, entre parênteses, saiba mais sobre esse assunto, na Ciência Hoje das Crianças, número 235. Então, para simular o que pode acontecer com as matas se houver um período muito longo de seca, cobriram grandes áreas da floresta amazônica da região do Pará com plásticos. Nós temos aqui também um box que pode e deve ser lido por vocês para nos ajudar aqui a responder algumas perguntas. A primeira delas, qual o fato central da reportagem? Eu coloquei aqui os efeitos possíveis no planeta como consequência dos desmatamentos e mudança do clima. Mas você também poderia colocar, mais pensando no título, as previsões realizadas pelos cientistas. Esse é o fato central da reportagem. Está falando de previsões que são feitas através de simulações por conta do desmatamento. Eles têm como foco as áreas, inclusive eles delimitaram pedaços da floresta amazônica, e a preocupação também com o aquecimento, como que vai ficar o planeta, como que isso vai nos impactar futuramente. Aqui nós temos uma sugestão de resposta. Os efeitos possíveis no planeta como consequência dos desmatamentos e mudança do clima. Pergunta de número 2. Além da reportagem, quais outros gêneros textuais podemos encontrar em uma revista como Ciência Hoje? Na revista, nós temos vários outros gêneros textuais. Para você saber essa resposta, o ideal era você pegar uma revista e folheando essa revista e localizar ali os gêneros. Geralmente, as revistas elas vão ter os seguintes gêneros textuais. Eu coloquei alguns aqui. Entrevista, carta do leitor, editorial. Acredito que essas 3 respostas já bastam para satisfazer a nossa resposta. Pergunta de número 3. No começo da reportagem, os autores falam da presença de cientistas mulheres. Qual a intenção ao fazer esse registro no texto? Vamos voltar lá no início, olha só. Ver o futuro na bola de cristal não é para cientistas. Entre eles e elas, olha aqui, ó, e elas, porque felizmente, então, eles estão notando que há mais mulheres voltadas para o campo da ciência e eles estão vendo isso como algo positivo. Olha aqui, eles perceberam que elas estão lá. E é uma coisa boa, felizmente. A resposta do português não é igual à resposta da matemática. Matemática colocou lá 2 mais 2 é 4 e a resposta é 4, não tem como inventar. No português você pode elaborar a resposta, algumas questões são mais subjetivas. Então, nesse caso, uma sugestão de resposta é mostrar a crescente participação das mulheres no campo da ciência e como este aumento feminino é importante. Ou mostrar que as mulheres estão participando mais no campo da ciência, de que há mais cientistas do sexo feminino e que isso é algo positivo, isso é algo bom.
Aqui eu coloquei uma das respostas possíveis, mas todas têm que tratar de duas coisas: o aumento das mulheres entre os cientistas, e isso como um fato valoroso, como algo bom. Combinado? Nós temos agora um outro tipo de gênero textual. Nós temos aqui um estatuto, Estatuto do Idoso, que é uma lei. No caso da lei aqui transcrita, é a lei de número 10.741, de 1º de outubro de 2003. O que a gente pode perceber? O estatuto, ele é escrito, ele é formulado de uma maneira diferente de outros textos. Na verdade, cada gênero textual tem as suas próprias características. E quais que nós podemos perceber aqui? Olha só, nós temos o título, capítulo, eles são separados. Ó, vem o título e aqui explicando disposições preliminares. Capítulo 1, do direito à vida. Mas entre um e outro, nós temos aqui artigos. Dentro das disposições preliminares, nós temos o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º. Em relação do direito à vida, nós temos mais 2 artigos, o artigo 8º, o artigo 9º. Lá no capítulo 2, com certeza, houve um salto muito grande do artigo 9º, nós já pulamos lá para o artigo 96, vai se tratar dos crimes em espécie. Nós temos aqui o artigo 96 e o artigo 97. Então, a primeira pergunta está, inclusive, ligada a isso. Olha só as nossas divisões. Título, capítulo e os artigos. Qual foi a resposta que eu coloquei aqui? Exatamente isso. Está dividido em título, capítulos e artigos. Tá certo? Em alguns estatutos, nós temos também escrito lá em cima, seções. Seção 1, seção 2, seção 3, mas não é o caso desse estatuto que nós temos como modelo no nosso PET. Pergunta de número 2. Qual dos artigos criminaliza a falta de assistência à pessoa idosa? E qual a pena para este crime? Então, nós temos aqui 2 perguntas. A primeira delas, nós vamos ver qual dos artigos, nós temos ali vários artigos, mas um deles vai tratar sobre falta de assistência à pessoa idosa. E a gente quer saber qual é a pena para esse crime. Vamos lá? Como nós vamos falar sobre crime, olha para que servem os capítulos, para a gente já entender o assunto. Aqui nós temos do direito à vida e aqui nós temos dos crimes em espécie. Como a nossa pergunta está envolvendo o crime, provavelmente o artigo que nós queremos está aqui. Vamos olhar aqui primeiro? Nós temos o artigo 96, que diz: discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Então, é quando você discrimina uma pessoa por conta da idade dela, dificultando seu acesso, impedindo, seja uma operação bancária, seja meios de transporte, é um crime. Mas não é o crime que nós estamos procurando. A gente está procurando sobre falta de assistência. Vamos para o 97? Olha aqui, deixar de prestar assistência ao idoso quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. Então, nós temos que prestar assistência ao idoso e fazê-lo isso todas as vezes que possível, é lógico, não colocando em risco a nossa própria vida. Mas está aqui o artigo que a gente queria. Então, é o artigo 97, olha lá. Ó. Coloquei ali artigo 97. Você não precisa copiar todo o arquivo.
O exercício não pediu para você transcrever. Você pode colocar só aqui, ó, como eu coloquei aqui, ó. É o artigo 97. E a segunda pergunta, qual é a pena? E a pena é detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, a resposta é só isso aqui que eu destaquei de azul, combinado? Vamos para a nossa última pergunta. Agora sim, olha, é muito importante, alunos, nós nos atentarmos ao enunciado. E aqui está pedindo para transcrever os artigos. Na pergunta de número 2, era só dizer qual é o artigo. Agora aqui está pedindo para transcrever. Então, nós vamos escrever igualzinho está lá. Mas eu não vou escrever todos os artigos. Somente aqueles que responsabilizam o Estado e que responsabilizam a família. Voltando lá, nós temos aqui, olha só, o artigo 1. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com igual ou superior, idade superior a 60 anos. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental, e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde. Então, olha só, é obrigação da família, é obrigação da comunidade, é obrigação da sociedade, é obrigação do poder público. O Estado faz parte do poder público. Então, aqui, os artigos que responsabilizam o Estado e a família sobre os direitos do idoso, nós já temos aqui o artigo 3º. Vamos continuar. O envelhecimento é um direito personalíssimo, a sua proteção direito social, nos termos dessa lei e da legislação vigente. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas públicas que permitam um envelhecimento saudável e com condições de dignidade. Agora, chegando lá na nossa resposta, vou aqui tirar isso fora, porque, na verdade, é o artigo 3º que está falando, olha lá, é obrigação da família e do poder público, mas também o meu artigo 9º. Então, olha lá, eu transcrevi. Artigo 3º, artigo 9º. Feito isso, nossas atividades estão concluídas. Uma boa semana, bons estudos. Compartilha, gente, se inscreva no nosso canal, nos ajude aí a ter condições de passar outras correções para vocês, tá certo? Aumentou o número de inscritos, nós vamos começar a passar correções. Semana 2, semana 3, semana 4, não somente de português, como de outras matérias também.